tiros ao alvo, grandes batalhas e baladas que reconheciam suas proezas como heróis. Essa é a imagem que muitos têm hoje dos arqueiros medievais. Mas a realidade desses homens era muito diferente da forma como é mostrada nos filmes e séries de Hollywood. Ser um arqueiro na Idade Média era uma profissão brutal, que desgastava a mente e exigia do corpo atingir seus limites. E onde muitos viam glória e fama, escondiam-se anos de esforço e dedicação para dominar uma arma de combate que, durante a Idade Média, semeou o medo nos corações inimigos. Em um período histórico conturbado, onde os conflitos geopolíticos eram resolvidos na batalha, era imprescindível contar com os melhores soldados em cada linha de combate. Em muitos reinos da Europa, não existiam exércitos centralizados, dependentes apenas do rei, mas cada senhor feudal agia como um senhor da guerra, com seus próprios homens e defendendo seus interesses. Por isso, a formação militar dos homens era tão importante, pois era preciso garantir que, em caso de guerra, estivessem suficientemente preparados no domínio das armas. E embora associemos o período medieval às grandes espadas e cavaleiros cobertos por armaduras, poucas armas foram tão eficazes e temidas quanto o arco. É por isso que a imagem do arqueiro está tão intimamente ligada à Idade Média, mas o uso do arco como arma de guerra e instrumento de caça remonta a tempos pré-históricos. Embora não haja consenso sobre a data exata, os arqueólogos estimam que o arco e a flecha começaram a ser usados no final do Paleolítico Superior, aproximadamente no ano 10.000 a.C. Mas não foi até a Idade do Bronze que se tornou uma arma-chave para os exércitos, sendo uma peça fundamental nas conquistas de civilizações como o Egito e Mesopotâmia, e posteriormente de impérios como o Assírio e o Hitita. Muitas grandes batalhas foram decididas graças à destreza dos arqueiros e sua capacidade de eliminar inimigos à distância. Mas, sem dúvida, foi na Idade Média que seu uso atingiu seu auge. Durante a Idade Média, praticamente todos os exércitos medievais contavam com arqueiros em suas fileiras. Naqueles anos, era impensável planejar uma estratégia de batalha que não incluísse o ataque com flechas aos inimigos, pois muitas vezes isso podia fazer a diferença entre voltar vitoriosos ou sair derrotados. Mas apesar do uso universal dessa arma, dois grandes reinos se destacam por sua destreza e domínio, os ingleses e os mongóis. Tanto para os ingleses quanto para os mongóis, os arqueiros constituíam a base fundamental de seus exércitos na Idade Média. Ambos os reinos basearam grande parte de seus triunfos na habilidade de seus arqueiros, que eram treinados desde crianças no uso da arma. Os ingleses medievais sabiam que sua arma mais poderosa era o arco longo, que podia chegar a medir 2 metros. Eles eram fabricados com madeira de teixo, por sua capacidade de ser flexível por fora e dura por dentro. Assim, obtinha-se uma arma de grande elasticidade e resistência, mas cujo domínio exigia treinamento constante e rotineiro que durava muitos anos. Conseguir que os arqueiros ingleses fossem os melhores tornou-se uma política de Estado. Por isso, no século XIV, o rei Eduardo III emitiu uma proclamação real ordenando que os homens do reino praticassem tiro com arco aos domingos e feriados, em vez de se dedicarem a jogos inúteis como dados, boliche ou futebol. Isso nos mostra uma das razões pelas quais os inventores do futebol, há quase 60 anos, não ganham uma Copa do Mundo. Mas voltemos ao tema do arco inglês. Todos os domingos, os ingleses deviam assistir à missa, porque, primeiro Deus sempre. E uma vez terminada a cerimônia religiosa, todo homem entre 7 e 60 anos devia pegar seu arco e flechas e sair para praticar. Nas vilas, normalmente existiam instrutores de arco que eram nada mais do que soldados veteranos. Eles eram os responsáveis por ensinar às crianças os segredos da arma. Então, enquanto as meninas brincavam, os pequenos garotos tinham que aprender a atirar com precisão. As autoridades esperavam que, aos 12 anos, todo menino pudesse usar um arco longo inglês. Essa não era uma tarefa simples, pois essa arma exigia cerca de 45 quilos de força para armar cada disparo. Por isso, uma parte importante do treinamento dos arqueiros era o desenvolvimento da força, que treinavam carregando pedras e pesos rústicos.
Os vestígios arqueológicos nos mostram um passado assustador para essas crianças, que todos os domingos terminavam com as mãos doloridas, sangrando e cheias de bolhas. Os fósseis indicam que os arqueiros medievais costumavam ter deformidades nos dedos, um braço mais longo que o outro e um desenvolvimento ósseo maior no braço esquerdo. Tudo isso fruto dos árduos e cansativos treinamentos a que eram submetidos desde pequenos. Todo esse trabalho começava em idades muito jovens para que, na idade adulta, um arqueiro inglês tivesse a capacidade de acertar seu alvo a uma distância de 200 metros e pudesse lançar um mínimo de 5 flechas por minuto. Os mais experientes podiam disparar até 12 flechas por minuto, sendo tropas de elite para os padrões da Idade Média. Mas se você acha que a formação de um arqueiro inglês era difícil, não imagina o quão exigentes eram os mongóis com os seus. Na Idade Média, todo homem mongol precisava possuir 3 habilidades indispensáveis: saber montar a cavalo, lutar corpo a corpo e disparar o arco. Para serem os melhores na última, as crianças começavam o treinamento aos 3 anos. Mas, ao contrário dos ingleses, os mongóis aumentavam a dificuldade do jogo, pois os futuros arqueiros tinham que aprender a disparar flechas montados a cavalo. As crianças mongóis aprendiam a cavalgar antes mesmo de saber andar direito. Eles recebiam um arco pequeno para praticar tiros, primeiro em alvos fixos e depois em movimento. Quando dominavam o cavalo, ensinavam a atirar em múltiplas direções enquanto galopavam, incluindo tiros complexos, como lançar flechas para trás. Ao entrar na adolescência, os arqueiros mongóis já haviam desenvolvido grande força nos braços e tronco, além de serem cavaleiros experientes. Todos esses fatores se combinavam com uma arma letal para sua época: o arco composto mongol. Esse tipo de arco combinava vários elementos como madeira e tendões animais, além de ser leve e fácil de transportar a cavalo. Sua força de tensão era semelhante à do arco longo inglês, o que permitia aos melhores arqueiros mongóis acertar alvos a até 300 metros e fazer 6 ou 7 disparos por minuto enquanto cavalgavam. Para mongóis e ingleses, os arqueiros constituíam a base de suas tropas. Em grande parte, graças a eles, venceram dezenas de batalhas e confrontos. Os mongóis, utilizando estratégias como cercar os inimigos ou fingir retiradas para atrair adversários a emboscadas, conseguiram expandir seus domínios como nenhum outro império. Por volta do ano 1279 d.C., os territórios controlados por Kublai Khan abrangiam as regiões do Oriente Médio, Cáucaso, Ásia e Europa Oriental. Por sua vez, os ingleses tiveram muitas oportunidades para demonstrar a letalidade de seus arqueiros e sua capacidade de influenciar batalhas. Mas nenhuma batalha em que seus arcos participaram foi tão lendária quanto a Batalha de Crécy. Era 26 de agosto de 1346, quando, no noroeste da França, o exército inglês comandado pelo rei Eduardo III enfrentou outro francês dirigido pelo monarca Felipe VI. Eram tempos da Guerra dos 100 Anos, e os ingleses estavam praticando seu passatempo favorito, ou seja, saqueavam o norte da França. Como o confronto com o exército francês era inevitável, o rei Eduardo III ordenou preparar uma posição defensiva em uma encosta perto da vila de Crécy-en-Ponthieu. Como bom conhecedor da arte da guerra, o monarca inglês fez com que suas tropas ocupassem a altura antes da batalha. Os ingleses possuíam um exército bem armado com aproximadamente 10.000 homens, embora os historiadores não tenham sido capazes de definir a cifra exata. Contudo, sabe-se pelas crônicas da época que as tropas inglesas eram compostas por lanceiros, cavalaria leve, homens de armas e sua maior força. Mais de 5.000 arqueiros galeses e ingleses. Este era um exército experiente em batalhas, pois mais da metade dos seus soldados eram veteranos de guerra e sabiam muito bem o que era dar tudo em combate. Como se fosse uma partida da Champions League, os franceses chegaram com a vantagem de serem locais, e com tropas que eram, no mínimo, o dobro do tamanho dos ingleses. Alguns historiadores chegaram a afirmar que o exército de Filipe VI poderia ter triplicado facilmente o de Eduardo III. Suas principais cartas na manga eram sua cavalaria de lanceiros e seus mais de 6.000 besteiros genoveses. O rei Eduardo posicionou seus homens cuidadosamente,
olhando para sudeste em uma encosta inclinada, em uma posição que não permitia aos franceses flanqueá-los e que garantia uma rota de retirada caso fosse necessário. Enquanto esperavam o ataque, os ingleses cavaram valas na frente de suas posições para desorganizar a cavalaria francesa. Além disso, aproveitaram a espera para descansar, por isso estavam em melhor forma física e mental do que seus adversários. O combate começou com um breve duelo de tiros com arco. E logo depois, Filipe VI ordenou o ataque frontal dos besteiros. Os mercenários genoveses estavam cansados e as cordas de suas bestas úmidas. Então, antes de alcançar uma distância útil para disparo, foram massacrados pelos arqueiros ingleses. Isso provocou a retirada dos besteiros. Diante da fuga de seus mercenários, o rei francês ordenou que sua própria cavalaria atacasse. Mas os cavaleiros tinham que avançar entre os besteiros em fuga. Lama, subindo a encosta e sob uma chuva incessante de flechas. O panorama permaneceu igual até quase a meia-noite. Os franceses enviavam hordas de cavalaria desordenadas que os ingleses repeliam graças à pontaria de seus arqueiros. Geralmente, cada arqueiro carregava 24 flechas em sua aljava, mas na Batalha de Crécy receberam 2 aljavas extras, totalizando 72 flechas. Historiadores sugerem que eles podem ter recebido suprimentos durante o combate, e que alguns talvez recuperassem flechas lançadas durante as pausas da batalha. Mas o fato é que naquele dia, os arcos longos ingleses dispararam mais de 500.000 de flechas. Uma quantidade suficiente para acabar com a vida de mais de 20.000 soldados franceses. Além disso, mais de 1.000 nobres morreram durante o confronto, entre os quais se destacam 2 reis, 9 príncipes, 10 condes, um duque, um arcebispo e um bispo. E a pergunta que fazemos é: o que faziam 2 clérigos da igreja lutando em uma batalha? Por sua vez, os ingleses relataram cerca de 300 baixas. A Batalha de Crécy é considerada uma das mais importantes da Idade Média. Este confronto demonstrou a superioridade tática do arco inglês sobre a cavalaria pisada e as bestas. Além disso, transformou os arqueiros ingleses em tropas muito valorizadas pelos monarcas de toda a Europa, que começaram a contratá-los como mercenários para suas guerras em lugares como Itália e Hungria. Mas nem tudo eram boas notícias para os arqueiros durante as batalhas. Alguns morriam durante o combate, outros em consequência dos ferimentos. Quando as flechas acabavam, os arcos se transformavam em porretes. Embora muitos também dominassem a espada, a maioria dos arqueiros se tornava soldado inexperiente quando tinha que lutar corpo a corpo. Assim, o menor ferimento sofrido em combate podia se complicar e causar um dano muito maior. Os tratamentos eram rudimentares, muito dolorosos e muitas vezes ineficazes. A medicina medieval, especialmente a praticada em campanhas militares, misturava elementos supersticiosos com crenças religiosas e conhecimentos empíricos. Como em qualquer guerra, era comum que os soldados sofressem lacerações, fraturas ósseas, traumatismos, queimaduras e feridas penetrantes. E os arqueiros não estavam isentos dessas. As hemorragias eram detidas com panos de higiene duvidosa, musgo ou lã, pressionados para absorver o sangue. Às vezes usavam torniquetes rudimentares, mas o método favorito dos torturadores, médicos medievais, era cauterizar a ferida com ferro em brasa. Se a ferida não matasse, o choque o faria. As feridas eram lavadas com vinho, vinagre, água quente ou salmoura. Alguns desses elementos eram úteis, como o vinho, que possui propriedades antissépticas, mas muitas vezes eram usados para depois aplicar pomadas de banha, esterco ou misturas herbais sujas. As fraturas eram tratadas com talas de osso ou madeira para imobilizar o membro. Nos casos mais graves, praticava-se a amputação. E não, essas operações e tratamentos não eram feitos por profissionais de saúde, mas por cirurgiões de campanha que não passavam de barbeiros sangradores, que além de cuidar dos feridos, atuavam como dentistas e até cortavam o cabelo dos soldados. Quando recebiam um ferido por flechadas, tentavam retirar a flecha cuidadosamente se a ponta não estivesse muito profunda. Se a ponta estivesse cravada no osso ou muito funda na carne, empurravam para o outro lado ou tentavam extraí-la com instrumentos especiais como alicates, embora isso quase sempre causasse mais danos.
Às vezes, o único que podiam fazer era deixar a flecha no corpo e rezar pela sobrevivência do ferido. Muitas vezes, a sobrevivência dependia do corpo do arqueiro, da sua força física. A falta de conhecimentos médicos transformava o menor ferimento sofrido em campo de batalha em um risco real para a vida. Mas, no fim do dia, todas as guerras acabavam. E aqueles arqueiros medievais que tinham a sorte de sobreviver deviam voltar para casa sem outro prêmio, além do reencontro com seus entes queridos e um punhado de histórias para compartilhar nas noites. Muitos retornavam feridos ou incapacitados para o resto de suas vidas. O uso constante do arco longo deixava graves sequelas nos músculos e ossos. As mais comuns eram deformações no braço e no ombro. Também os achados arqueológicos mostram que muitos arqueiros sofriam de coluna torta devido à tensão repetida. A isso somavam-se problemas crônicos nas articulações do punho, costas e cotovelo. Todas essas condições dificultavam o retorno às suas profissões, pois, embora fossem guerreiros valentes e muito habilidosos, a maioria dos arqueiros que venciam batalhas não passava de simples camponeses. Assim, qualquer ferida ou lesão, por menor que fosse, podia impedir que voltassem a trabalhar no campo e sustentassem suas famílias. Apenas alguns recebiam espólios ou pensões, mas a maioria era recrutada como milícia ou se alistava no exército para evitar pagar impostos. Os pagamentos por participar do exército geralmente eram irregulares e atrasados. E ao voltar para casa, sempre havia o risco de encontrar suas terras em mau estado ou que suas famílias tivessem sido despejadas. Após meses ou anos guerreando para seus senhores e reis, muitos retornavam para casa sem terras para cultivar, com suas famílias empobrecidas e envolvidos em disputas legais. Lembram da Batalha de Crécy? Lembram como os arqueiros ingleses conseguiram vencer tropas francesas que quase triplicavam seu número? Pois muitos desses homens voltaram para a Inglaterra e não receberam os pagamentos e terras prometidos. Por isso, muitos tiveram que se alistar como mercenários em outras guerras porque não tinham outra opção econômica. Outros acabaram como mendigos nas cidades e vilarejos ingleses. Passar da guerra para a vida camponesa era uma mudança brutal, especialmente para aqueles arqueiros que haviam sentido na pele a violência intensa da guerra. Embora na Idade Média não existisse o conceito de trauma de guerra, muitos arqueiros retornavam para casa com sintomas do que hoje conhecemos como transtorno de estresse pós-traumático. Sofriam de episódios de ansiedade ou depressão e tinham dificuldades para dormir à noite. Repetidamente recordavam a violência e o caos da batalha, e lhes era muito difícil se reinserir na vida familiar ou rural. Durante a Idade Média, muitos arqueiros participaram de combates brutais que hoje descreveríamos como verdadeiras carnificinas. Um exemplo disso são os soldados que lutaram na Batalha de Agincourt em 25 de outubro de 1415, onde, após a vitória, os arqueiros ingleses massacram os prisioneiros franceses por ordem do rei Henrique V. Mas como bons homens de peito cheio, os arqueiros medievais não se sentavam a se deprimirem enquanto a vida passava diante de seus olhos. E como na Idade Média não existiam antidepressivos, a maioria, uma vez de volta para casa, se dedicava a trabalhar em seus ofícios, cuidar de suas famílias e a beber e relembrar as histórias da guerra com seus companheiros de armas. Alguns participavam das feiras das vilas e cidades, exibindo suas habilidades em concursos de tiro com arco. Isso lhes trazia uma glória passageira e, em algumas ocasiões, até um pequeno prêmio em forma de dinheiro e mantimentos. Enquanto isso, os arqueiros mais veteranos voltavam todo domingo para ensinar às futuras gerações a arte da guerra. Mas como a Idade Média era uma época turbulenta, era comum que houvesse conflitos entre reinos ou senhores feudais. Portanto, quase sempre havia nobres e reis interessados em contratar os serviços de arqueiros mercenários habilidosos. Após a Guerra dos 100 Anos, os arqueiros se tornaram uma parte importante dos exércitos, e não demorou para que surgissem companhias de mercenários que recrutavam os melhores especialistas em tiro com arco. Por exemplo, os arqueiros da companhia liderada pelo inglês John Hawkwood costumavam receber salários entre 4 e 6 pence por dia, que atualmente seriam cerca de 50 a 100 euros por dia. Outros arqueiros
Eram contratados como soldados profissionais para trabalhar como guardas de castelo ou defensores de fortalezas, onde podiam receber bons salários para a época. E em tempos de paz prolongada, sempre existia um grupo que se dedicava à política. Desculpe, ao banditismo, pois costumavam roubar os impostos dos cidadãos ou os lucros dos comerciantes e mercadores, com a desculpa de que depois distribuiriam entre os pobres. Ao contrário dos nobres e cavaleiros, os arqueiros eram soldados comuns, um número a mais nas fileiras do exército, por isso raramente seus nomes ficavam registrados nas crônicas das batalhas. É por isso que o mais famoso de todos os arqueiros medievais é Robin Hood, defensor dos pobres e inimigo dos políticos maus e corruptos, que lutava a favor de seu povo e por um governo justo. Tristemente, a lenda de Robin de Locksley é apenas isso. Uma lenda que encarna os valores de milhares de arqueiros anônimos medievais que deram suas vidas por honra, sem obter nada em troca. E você, teria gostado de ser um arqueiro na Idade Média? Deixe sua opinião nos comentários. E até o próximo vídeo.